Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Esperando a Paty entrar e eu já começo o nosso bate-papo aqui. Oi, Paty. Oi, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E aí? Tranquilo, tranquilo. Tá me ouvindo bem? Sim. É? Então tá, E você tá me ouvindo bem? tô ouvindo. Tá. Espera, deixa eu ver o pessoal que tá aqui. Cida, que saudade de você. Ó, minha mãe também já entrou já. É, a minha também já tá aí nos assistindo. Bom, pessoal, então acho que dá pra gente começar a nossa live aqui. Eu vou começar te apresentando, Paty. A Paty, gente, ela é uma pessoa sensacional, é um presente de Deus mesmo na minha vida. Tenho certeza que veio lá do trono, direto para minha vida. A Paty é uma bênção, ela caminhou comigo aí um tempo, ela sabe de muitos medos meus que eu tenho nessa live, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais de você, Paty, para o pessoal que está entrando aí te conhecer. Tá, eu vi aí que tem o pessoal também do Mato Grosso, a Ivana, minha mãe, que eu não sei se passou alguém batido, mas enfim, meu nome é Patrícia. Eu sou casada com o Douglas, tenho um filho que se chama Natan e a gente veio para Curitiba obedecendo um chamado de Deus, né, um chamado ministerial. O Douglas está fazendo teologia, eu fazia, tranquei por causa do meu filho, né, temporariamente. E estamos em Curitiba desde dezembro de 2017. Então, já vão fazer 3 anos que nós estamos aqui em Curitiba. Nós fazemos parte da PIB, aqui, lá em Lucas do Rio Verde, a cidade onde a gente morava, lá no Mato Grosso. Nós também éramos da PIB. E estamos aí, obedecendo a Deus, vivendo um dia de cada vez, tentando sempre fazer a vontade dele e vivendo para a glória dele, né? Amém. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre um tema aqui hoje que eu acho que é muito importante, não só, principalmente agora no período que a gente vive, né, mas não só agora, né, que é o medo, né, como vencer esse medo. E aí são tantos tipos de medo. Esse é uma época que o Brasil, o mundo está com uma pandemia, né? E o Brasil está com, além de pandemia, várias outras crises, né, também. E está sendo um tempo muito desafiador, difícil para muitas pessoas, né? Para outras, tem gente que está se superando, né? E eu acho que é importante a gente falar sobre o medo. Então, todo mundo que quiser aí mandar uma pergunta, falar alguma coisa também, fique à vontade. O pessoal Falar que o está nos medo que tem e confessando aí os medos. também, né? Bom, pai, então, o que você falaria sobre esse tema? Então, na verdade, assim, desde quando você me convidou, né, para esse bate-papo, eu fiquei meditando sobre o medo e acredito que é um tema tão pertinente diante da situação que nós estamos vivenciando, né? Então, acaba sendo algo tão difícil de ser falado, mas ao mesmo tempo algo tão comum, né? E numa das pesquisas que eu fiz, Nicole, eu achei interessante que existem duas palavras em hebraico utilizadas para temor, que é pakhad, que significa o medo em geral, e também o irá,
que é um temor mais reverencial associado à autoridade, poder e santidade. E já no grego, nós temos essencialmente uma palavra que fala, que é o fobeu, que é a raiz da palavra relacionada à fobia, né? Então eu achei bem interessante. Então, quando se fala em medo, nós temos que entender que existe esse temor que é algo reverencial, né? Eu reconheço a autoridade de alguém e respeito, e também esse outro tipo de medo que é onde nós vamos focar bastante nessa live, nesse bate-papo, que nós vamos falando sobre esse outro tipo de medo no decorrer do bate-papo. O medo, na verdade, ele além de ele ser assustador, né? Ele também é algo que Deus permite que a gente sinta, né? Como uma forma de preservação de algo, né? Que é porque a gente tem medo de se atirar num penhasco, por exemplo, né? E, entre outras coisas, que é um medo que previne a gente né? De tantos males, né? Também. Eu achei interessante, né, em Provérbios, até anotei aqui, Provérbios capítulo 1, no versículo 7, diz assim que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina, né? Então, assim, falando sobre esse temor do Senhor, quando eu reconheço que Deus, ele é autoridade, eu reconheço a perfeição de Deus, e eu temo a ele no sentido de respeitá-lo, porque conhecendo ele, eu sei que o que ele tem para mim é o melhor. Então eu sei que temendo ele é uma forma de me preservar. Quando eu obedeço um exemplo, um mandamento de Deus, honre seu pai e sua mãe. Quando eu obedeço esse mandamento, eu sei que os meus dias são prolongados, porque aquilo que Deus fala na sua palavra é perfeito, aquilo que ele fala na sua palavra é para que eu desfrute da vida que ele planejou para mim, essa plenitude de vida aqui na Terra. Isso é muito importante, né? Ter o temor de Deus é um sentimento que ele permite, mas quando o medo ele deixa de ser moderado, né, e passa a ser essa questão de fobia, ele não é mais um medo que nos preserva, né? Ele é um medo que nos faz parar, ele nos paralisa, né? Isso, E esse seria o medo que nós não devemos ter, né? isso. Então, nós temos que sempre avaliar, né, como que tá essa questão do medo na nossa vida. Talvez, um exemplo que me veio agora, né? Talvez eu não consiga uma promoção no meu trabalho porque eu tenho medo de falar em público. Eu tenho medo de expor aquilo que eu penso, eu tenho medo de expor as ideias que eu tenho. Então, assim, são medos que vai nos paralisando, que vai nos impedindo de crescer. E isso é em todas as esferas da nossa vida. Então, nós temos que ver, o medo ele se torna prejudicial quando ele está me paralisando, quando ele acaba me prejudicando, quando ele me torna uma pessoa mais ansiosa, entendeu? Então, é esse tipo de medo que nós temos que tomar cuidado para que não seja real na nossa vida. Sim. Na verdade, quando a gente decidiu falar sobre esse tema, eu joguei medo no Google. Tem esse costume. E aí, eu achei muito bacana, porque os sinônimos de medo, eu até anotei aqui, diz que o medo, os sinônimos tem lá como desânimo, covardia, desbrio, fraqueza, né? E é totalmente o contrário de tudo aquilo que Deus fala a nosso respeito, né? Tudo aquilo, todas as qualidades que Deus coloca em nós, né? Até segundo Timóteo 1:7, que fala: Deus não nos deu espírito de covardia, e em algumas outras versões fala de medo, né? Mas Sim. de poder, amor e moderação, né? E eu achei muito bacana isso, porque o medo, ele realmente ele tem uma força, quando ele deixa de ser moderado, uma força que impede a gente de caminhar para frente, de viver oportunidades que poderiam ser ótimas,
né? E tantas outras coisas, medo de se relacionar, medo de, é que nem você falou, de falar em público, né? São tantas coisas, né? Sim, eu pesquisei o significado de medo no dicionário e diz assim, que é um substantivo masculino, estado afetivo suscitado pela consciência do perigo, ou ao contrário, suscita essa consciência. Então, talvez quando você está em iminente perigo, né? Por exemplo, andando na rua, você percebe que vai ser assaltado. Mas tem esse outro significado que você começa na sua cabeça, você saiu, a pessoa está pegando o celular, você já acha que vai ser assaltado. Então, você começa a se fechar mais em casa, você vai criando isso na sua cabeça, né? Então, outro significado, temor, ansiedade irracional ou fundamentada e receio. E para a psicologia, eu pesquisei e fala bem assim, que podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, uma situação ou um objeto. O medo é pessoal. O que assusta um pode ser diferente do que assusta o outro, né? E nesse sentido, eu lembro que quando eu era criança, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo, tinha vezes que eu acordava assim, ou nem conseguia dormir com medo que meus pais morressem, minha avó morresse, assim, era algo tão estranho. E conforme vai passando as fases da vida, eu não sei, né, se alguém quer compartilhar aí na live os medos que tinha quando era criança. Qual que era seu medo, Nicole? Olha, é até hoje, na verdade. Ainda não consegui me livrar desse medo. Eu tenho um medo muito grande de aranha. Aquele medo que eu separo, que existem tipos de medo, né? Existem aqueles que são naturais, assim, e tem os medos espirituais também. Sim. Mas o medo natural meu é o medo de aranha. E eu comecei a mudar minha visão sobre isso, porque toda vez que eu saio, vou em algum lugar e eu penso que pode ter aranha, antes me dava pânico, pavor, eu saía daquele lugar, se eu achasse que tivesse uma aranha ali, né? Mas aí eu começo agora a me lembrar das vezes em que eu já encontrei uma aranha e não aconteceu nada, né? E agora tem diminuído esse medo, graças a Deus. Olha só. Ó, a Vicky ali na live tá se identificando com você. Falou que também tem Ah, medo de. é? E a minha irmã tá me tirando, né? Falando que tem medo da irmã sonâmbula. Ah, pois é. A gente também tem casos aqui de sonambulismo também, que não é legal. E é interessante porque conforme vai mudando a fase da nossa vida, os medos vão se tornando diferentes. Ó, a Ivana tá falando que tem medo. É de sapo? Ou é uma cobra aquilo? É um Sapo, sapo? é um sapo, eu acho. Acho que é sapo. Então, a gente tem medo de inseto, a gente tem medo de não passar no vestibular, a gente tem medo depois, quando entra para a faculdade, de repente não conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho, a gente tem medo de mudanças. Então, o medo ele vai nos acompanhando. E recentemente, eu tô gostando da participação do povo ali, ó. Medo de É, tubarão dentro de na uma piscina. piscina. Ai, ai, a minha sogra tá falando ali, traumas também desencadeiam medos. Verdade, verdade. Ó, a Cris, medo, fobia de sapo. Olha só, vou te presentear com um sapinho. O meu pai também tem muito medo, né? E eu nunca vi meu pai com medo de nada, mas ele tem pavor a sapo mesmo, realmente. Medo de sair perdido da faculdade. E olha, isso eu acredito que é um medo que acompanha Comum. muitas pessoas, porque depois que você sai da faculdade, primeiro já é difícil para entrar, daí quando você entra lá, é uma luta para você ir passando lá o semestre e tal, e depois, quando sai, tem mais isso, né? O mercado de trabalho. Um medo que eu tive recente foi de parto. E parece que quando a mulher tá grávida,
aí vem tantas histórias assim de parto que misericórdia. E então eu passei por esse medo. Daí, quando eu superei o medo, assim, não, tá, não preciso ter medo do parto. Aí eu comecei a pensar, gente, e se eu morrer na sala de parto, será que o Douglas vai conseguir criar sozinho meu filho? E comecei, e até cheguei a conversar com ele sobre isso. Falei, amor, você precisa se preparar, porque vai que eu morro na. Então, assim, vai indo. E na gestação, guria, tem uma história também. Meu sonho era, porque agora eu não sei mais se é, pular de paraquedas. Só que numa viagem em família, nós fomos visitar um lugar, eu tava grávida. E era tipo um penhasco, assim. E lá tinha umas crianças correndo e eu não via proteção e a família não corrigia aquelas crianças. E eu fiquei tão apavorada de medo dessas crianças cair que eu desenvolvi um medo de altura. E eu já percebi que outras vezes eu fiquei com medo de altura por causa dessa situação. Então, assim, o medo vai indo. Medo de falar em público, que a gente falou. Ó, tem alguém se identificando Ó, comigo, que acha que é É, medo de toda grávida. Muitas é a minha pessoas têm prima, medo a de cobra. Giovana. É, existem situações que desencadeiam o medo, né? E existem então, os traumas, que nem foi dito aqui. Eu acho que o trauma, ele tem muito mais a ver com uma área espiritual mesmo, do que o Sim, medo natural, né? E eu achei muito interessante que eu ouvi de um pastor ele fala que o medo ele abre portas, né? É uma maneira do inimigo, de Satanás, plantar mentiras na nossa vida e coisas que eu vou dar um exemplo bem bobo, mas eu acho que é válido. É que nem uma mulher em uma relação que tem medo de ser traída e ela começa a imaginar em coisas que são mentiras, mas que o inimigo ele vai jogando essas sementinhas ali e desencadeia, às vezes, um medo que acaba destruindo relacionamentos, enfim, né? claro, mas você Então, pode olhar assim, algo bem bobo, assim, o medo do escuro. Quem, né, talvez se identifica com isso quando era criança, que tinha medo do escuro? O que os pais faziam? Ó, vamos ligar a luz, você vai ver que todas as coisas estão no lugar. Tá tudo normal. Mas quando desligava a luz, parece que na nossa cabeça, não, porque vai sair alguma coisa debaixo da cama, vai puxar meu pé, vai acontecer isso. Então, acaba, a nossa mente vai criando N situações, né? E algo interessante também sobre o medo é sobre esse momento que nós estamos vivendo, né? Essa época de pandemia. A gente acaba tendo medo de adoecer. Aí eu já conversei com pessoas que falam: não, mas eu não tenho medo do vírus, mas eu tenho medo de passar para alguém. Vai que eu passo para alguém, né? Esse vírus. Aí a gente tem medo que os nossos familiares peguem, temos medo de morrer, medo que pessoas próximas morram, temos medo de perder o emprego, porque está afetando a economia. Temos medo, quem é empresário, medo de ter que fechar as portas, medo de falir. Então, são vários os medos que estão nos acompanhando durante essa fase que nós temos vivido. E por isso que eu acho muito pertinente nós falarmos mesmo sobre os medos que estão nos afligindo, medos que talvez inúmeras pessoas, por não colocar para fora, chegam a situações mais críticas, né? Então a gente imagina. precisa falar sobre os medos. Sim, e traz diversas consequências, né? Depressão, quem sofre de ansiedade por causa de medos, a depressão, síndrome do pânico Sim, e suicídio até, né? Tem gente que comete suicídio por medo de viver, né? Que sim, não consegue mais caminhar. É bem importante mesmo nós falarmos sobre esse assunto. E o sim, que a Bíblia diz sobre isso, né? Que a gente sim. cansa de ouvir o que o mundo fala, né? E muitas vezes a gente não busca no essencial, né? Que é a palavra de Deus para nós
termos esse controle sobre isso. Claro. E pegando esse gancho sobre o que a Bíblia diz, é, uma das ordens mais repetidas na Bíblia é não temas. E num livro, que até eu vou deixar o nome do livro, ó, Do que você tem medo? Derrotando seus medos pela fé. Dr. David Jeremias. Ele fala que foi citado 300 vezes na Bíblia para nós não termos medo. E mais de 600 vezes na Bíblia são faladas palavras relacionadas ao medo. Então, assim, a gente vê que é algo muito comum, inclusive nos personagens bíblicos. E até eu estava meditando em dois, né, que tiveram medo. Josué, quando ele foi ser o sucessor de Moisés para levar o povo à terra prometida, Josué ficou com medo, tanto que várias vezes Deus fala lá no livro de Josué: não temas, eu estou contigo, tenha coragem. Timóteo, que foi o texto que você citou, Timóteo era um líder, ele era o filho espiritual de Paulo. Então, Timóteo com medo ali na igreja primitiva, Paulo fala para ele: Deus não te deu um espírito de covardia. Então, assim, a Bíblia está repleta de exemplos. E a gente percebe, então, que o medo, ele não é proveniente de Deus, né? Até ali foi falado que sobre para falar sobre o terapêutico, né? Que é algo que eu ia deixar para falar no final, mas como surgiu isso, realmente existem algumas situações que nós precisamos procurar atendimento profissional. Nós temos que entender assim que o profissional, psicólogo, terapeuta, psiquiatra, são jeitos que Deus usa para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos cuidados. Então, não é vergonhoso você procurar atendimento. Então, em algumas situações, nós precisamos buscar, sim, atendimento profissional. Acredito que é mais ou menos isso. Mais alguma coisa que você quer falar? Eu acho interessante essa questão de personagens bíblicos, né? Porque assim Uhum. como tem aqueles que tiveram medo, eu acho que a história de Davi, que lutou contra Golias, né? Eu acho que ele deixa muito claro isso do quanto Deus tem poder, né? Porque quando todos estavam com medo, chegou alguém ali e disse: por que vocês estão com medo? Eu vou em nome de Jesus e vou derrotar esse gigante. Então eu acho que a gente pode colocar o gigante aqui como medo, né? Essas fobias. E você sabe agora, você falando, eu lembrei também sobre de dois episódios da Bíblia, no Novo Testamento, que um é quando Jesus estava andando sobre as águas, que a palavra fala bem assim que os discípulos olharam e sentiram medo pensando que era um fantasma. Então, pensando agora sobre esse texto, a gente percebe que o medo nos faz distorcer a nossa visão sobre o real, porque eles conheciam Jesus, eles sabiam qual era a fisionomia de Cristo, mas mesmo assim, quando eles olharam, eles se deixaram abalar pelo medo, né? E viram um fantasma, pensaram que era um fantasma. Outra situação também é quando os discípulos estavam no barco e veio uma tempestade e Jesus estava dormindo. E eles vão e acordam Jesus, né? E fala: Jesus, ó, a tempestade, o mundo tá caindo e você tá aí dormindo. Então, assim, É. o medo faz só nós vermos a tempestade, mas nós esquecemos que Jesus está no barco conosco, né? E tantos outros exemplos na Bíblia que nos adverte assim sobre esse medo, né? Então nós precisamos sempre recorrer para a palavra de Deus. A Mirella está dizendo ali, né? Quando nós admitimos, identificamos o que precisamos cuidar. Realmente é isso mesmo. Tem tanta. Acho que
além desses métodos que Deus nos deu, como terapia, né, um psiquiatra, um terapeuta, um psicólogo, né, há muitas outras formas também de tratarmos os medos, né? Não sei se Claro. você quer falar sobre isso, Paty. Sim, sim. Ó, a Cláudia entrando aí. É, várias pessoas da minha família estão aí. Tô feliz. Que bom. Sim, Mata a saudade de Mato Grosso, né, Paty? Um é pouquinho. verdade, é verdade. Sim, vamos falar sobre entrar agora propriamente no nosso tema, né? Porque a gente já falou que o medo é prejudicial, o medo distorce a nossa visão da realidade. Tá, isso é fato. O medo não provém de Deus. Isso é fato. Mas como que eu venço o medo? E aí eu estava meditando sobre isso e ouvi várias ministrações também e cheguei a 3 pontos para a gente vencer o medo. Como boa batista, o pessoal fala que batista gosta de trabalhar com 3 pontos. Então, o primeiro Lembrei do ponto pastor Pascoal agora falando isso. é o primeiro ponto, né? Então a gente já falou também, só atualizando quem chegou agora na live, sobre a importância também de buscar tratamento com um profissional, né? Mas agora nós vamos ir para outros pontos sobre vencer o medo. O primeiro deles, eu venço o medo quando eu sei que eu não sou um fruto do acaso, que eu fui criado à imagem e semelhança de Deus, que fui criado para a glória de Deus. Isto é, eu venço o medo quando eu sei quem eu sou em Cristo. E nós precisamos sempre nos lembrar dessa identidade em Cristo. Nós precisamos nos lembrar que eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. E eu falo isso para vocês não como algo fácil, porque a Nicole sabe, né? A gente caminha junto e já vai fazer quase 2 anos. E eu sempre falo para ela que isso é algo que eu tenho que lutar contra a Todos os dias. Patrícia, para lembrar da minha identidade em Cristo. E até me veio agora para citar um exemplo para vocês. Quando foi para nós vir para Curitiba, parece que sempre ficava muito evidente o chamado do meu marido. E eu não conseguia me ver à altura dele. E eu sempre tive medo. Nossa, mas e agora? Ah, será que eu, né, vou estar à altura? Ah, será que eu vou conseguir falar em público? Ah, sabe, tantas coisas. Mas é porque eu não lembrava que Deus me chamou, quem eu sou em Cristo. Então nós precisamos nos lembrar disso. E até tem uma música da Amanda Rodrigues, que é uma das minhas cantoras preferidas, que, que eu tá até no meu WhatsApp ali. Eu coloco, eu preciso me lembrar todo dia de quem Deus diz que eu sou. E isso é um exercício. Eu preciso me lembrar diariamente de quem Deus diz que eu sou. E eu citei alguns versículos aqui que eu gostaria de compartilhar. Então, eu sou amado por Deus. Eu sou filho dele através de Cristo. Em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 a 6, diz assim: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor da sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Efésios 2:10, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Então, não se esqueça disso. Não se esqueça que você é amado por Deus. Quando você estiver para baixo, lembre-se, você é a imagem e semelhança de Deus.
Ele te criou. E aí vem outro texto, né? E outro ponto, né, dentro desse. Eu sou especial e não uma obra do acaso. Então, você não nasceu por acaso. Você não é 39, versículo 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. Eu fui remido em Cristo, chamado por Deus para glorificá-lo. Eu pertenço a ele. Isaías 43:1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, a Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Pensa, Deus falando isso para nós, tu és meu, É, não tenha medo, eu já te remi através do meu filho. Você não precisa ter medo. Então, é gigante. é algo assim fantástico quando nós encontramos essa nossa identidade em Cristo. Então, nós não É Deus, precisamos ter medo. né? Isso. E o segundo ponto, então, o primeiro foi lembrar quem eu sou em Cristo. O segundo ponto é eu venço o medo quando eu sei quem Deus é. Então eu sei quem eu sou, agora eu preciso saber quem Deus é. E por saber quem Ele é, eu não preciso ter medo, porque eu sei que Ele é perfeito, eu sei que Ele é grandioso e eu sei que Ele não me abandona. Então, e nós expulsamos, eu anotei uma frase que achei ótima, assim. Expulsamos o medo, aumentando o que sabemos de Deus, mudando o foco do medo presente para o Deus eterno. E então, se você não sabe quem Deus é, vou falar várias características sobre Deus. Deus, ele é bom. Isso está registrado em Salmo 119, versículo 68. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Em 1 João 4, 8, 16 e 18, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Deus, ele nunca abandona. Então, nesse ponto, eu gostaria até de falar que, às vezes, a gente se sente sozinho, ainda mais nessa época de isolamento, né? Cada um na sua casa, cada um no seu canto, mas Deus, ele não nos abandona. E teve uma experiência que me veio agora à mente para compartilhar, que como a gente está aqui em Curitiba, longe da nossa família, dos nossos parentes, e ainda mais agora com esse isolamento, que daí a gente acaba sendo também restringindo o nosso relacionamento com o pessoal da igreja, que é a nossa segunda família aqui. Então, teve momentos que eu me senti sozinha. E daí você começa a pensar, nossa, mas eu tô sozinha. O Douglas está trabalhando muito mais, né, nesse home office. Porque eu tô sozinha. E teve uma experiência que eu tive com o meu filho, né? Agora que ele fez 1 aninho, tá? Com 1 ano e 2 meses. A gente estava lendo a Bíblia dele e tinha uma história onde Jesus chamava os seus discípulos. E ele olhou, sabe, Jesus, assim, aquela história, e ele beijava Jesus, né, na Bíblia. E aí eu falei bem assim, quem que é esse filho?
e ele pegava e apontava para o céu, né? E foi uma experiência marcante onde Deus usou meu filho para ministrar para mim que eu não estava sozinha. Então, saiba que Deus ele é bom, Deus é amor e Deus ele não te abandona. Ainda, e isso está registrado lá em Salmos 27:10, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Isaías 43:2, quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Então, também, falando desse texto que eu acabei de ler, às vezes, Deus ele não vai nos livrar das situações adversas, mas nós precisamos lembrar que ele está ali conosco, né? Até tem o salmo que fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então é essa consciência que nós temos que ter, independente da pandemia, independente da situação. Deus, ele está com nós, ele continua sendo o mesmo. Deus, ele é o nosso refúgio. Salmo 46, 1 e 2. Tô lendo bastante texto, mas é que respaldo o que eu tô falando. Você quer falar alguma coisa, Nicole? Não, tô te ouvindo plenamente. Deus é o nosso refúgio. Salmos 46, 1 e 2. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Salmos 27, 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Deus, ele nos fortalece, nos ajuda e nos sustenta. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Então são textos assim que nos fazem ver a grandeza desse Deus, né? Esse Deus que é tão perfeito e que se importa com alguém tão imperfeita como eu. Então, é essa consciência que nós temos que ter. Bom, eu sei a minha identidade em Cristo, eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu sei que Ele é perfeito, eu sei que Ele está comigo, então eu não preciso ter medo. E o terceiro e último ponto é: eu venço o medo quando eu medito nas Escrituras. Escreva, né? Eu desafio vocês assim a começar a escrever os medos. E escreva aquilo que Deus fala para ti através da palavra dele. E eu anotei alguns versículos que eu medito quando eu não estou bem, quando eu tenho medo da nossa situação financeira, porque quando a gente toma a decisão de vir para cá, a gente fez várias renúncias. Quando eu tenho medo, como que eu vou fazer para educar o meu filho? Como que vai estar o mundo quando ele crescer? São textos que eu vou meditando. Então, a palavra de Deus, ela está repleta de promessas para mim, para você, está repleta de textos que nos ajudam a lembrar da nossa identidade, que nos ajuda a nos lembrar desse Deus o qual a gente serve. Então, nós precisamos começar a ter esse hábito de abrir a Bíblia, não deixar ela só lá aberta no Salmo 91, empoeirada. Não, abrir a Bíblia e começar a meditar naquilo que Deus falou, revelou através da sua palavra. E eu anotei algumas situações
Às vezes eu tenho medo de que Deus me esqueceu. Será que Deus me esqueceu? Mas, né, eu tô passando por isso. E lá vem Lucas, capítulo 12, versículos 6 e 7. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenha medo. Vocês são muito mais valiosos que um bando inteiro de pardais. Então, nós somos Isso é muito lindo. mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Ele não Isso é tem, lindo. ele não nos esquece. Eu costumo dizer que nós nos distanciamos do Senhor, mas ele nunca se distancia de nós. Eu não preciso ficar ansioso, pensando no que vou comer, no que eu vou vestir. Lá em Lucas, capítulo 12, versículos 29 até o 32 diz: Não se inquietem com o que comer e o que beber. Não se preocupem com essas coisas. Elas ocupam os pensamentos dos pagãos de todo mundo. Mas seu Pai já sabe do que vocês precisam. Busquem, acima de tudo, o reino de Deus, e todas essas coisas lhes serão dadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois seu Pai tem grande alegria em lhes dar o reino. A nossa mentalidade ela precisa mudar. Nós precisamos focar nas coisas que são eternas, né? E algo que esse tempo aqui em Curitiba tem me ensinado é principalmente essa questão da ansiedade, né? Não tô falando também para dar uma descontraída, você não tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, fazer sua parte. Senão você não vai ter o pão, não vai ter o que comer e o que beber. Mas, assim, nós precisamos ver que Deus, ele cuida muito de nós. E eu gostaria de dar um testemunho de algo que eu vivi na minha gestação. Sempre a gente pensou, nossa, agora que nós estamos aqui, né, que diminuiu o nosso padrão de vida, que, enfim, tantas coisas, será que seria o momento, né, de ter filho e isso e aquilo? E Deus sempre mostrou que era, sim, o momento e que era ele quem estava cuidando. E teve uma situação, foi perto de eu ganhar bebê na igreja, que eu estava precisando fazer a sobrancelha. Não sei se a Cláudia tá aí ainda. Tava precisando fazer a minha sobrancelha, fazer a unha, essas coisas de mulher, né, pra gente se sentir mais bonita e tal. E teve um culto e uma pessoa que eu não conhecia, ela disse que Deus havia incomodado ela sobre mim. E ela me chamou no final do culto, né? E ela falou pra mim bem assim: eu gostaria de te falar um negócio. Você é uma filha amada de Deus. E eu queria te dar um presente que Deus mandou eu te dar, que é pra você gastar com você. Não é para você usar de outra maneira. Então, assim, até em pequenos detalhes, coisas que são, sabe, não são Não é só com o grande, né, que Deus se essenciais, mas Deus preocupa. cuida. Com o Natan, assim, a gente nunca teve despesa. Se tivemos, foi mínima, de roupa. Até os 8 meses a gente não precisou comprar fraldas para o Natan. De tanta coisa, assim, que Deus, ele nos abençoou. Então a gente precisa meditar mesmo nas escrituras. Quando a gente andar ansioso, lembrar que é Ele que cuida. Foi Deus quem me chamou. Esse é um versículo que quando eu tô pensando assim em desistir ministerialmente, é sempre esse versículo que Deus usa para falar comigo, que é Josué 1:9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é o texto batata, sabe? Quando eu tô mal, assim, que não quero mais. Ah, quero desistir de tudo. Falo pro Douglas, mas por que a gente teve que vir pra cá?
no tempo que a gente ficou mais difícil de se locomover aqui, que a gente não tinha carro, e enfim, morando longe. E Deus sempre vem com esse versículo. Eu que te chamei, eu que mandei vocês saírem lá de Lucas do Rio Verde, lá do Mato Grosso e vir aqui. Então seja corajosa, né? Cria vergonha na sua cara. Vai, lembra das minhas promessas. Deus, ele é bom o tempo todo. Salmo 116, 7. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Olha, E esse é o meu, aquele que eu tenho que me lembrar toda vez que eu penso em desistir ou que eu me encho de medo. Tantas coisas que às vezes não faz nem sentido eu ter medo daquilo, sabe? Mas sim, cria uma aflição dentro de mim, coisas simples, básicas às vezes. E sim, aí, eu lembro muito dessa palavra. Por que está batida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim, né? Tem uma música que eu adoro, que eu ouço também muito, quando eu começo a perder o foco daquilo que é realmente. Um dia eu ouvi uma palavra do pastor Paulo Davi, lá na igreja, e ele dizia que quando o povo estava no deserto, né, eles tinham que focar na nuvem, né, para fazer as coisas para ir na direção que Deus queria. E aí eu até criei essa hashtag, porque eu escrevo em todos os lugares. Foco na nuvem, né? Não se permita olhar o que está acontecendo aqui agora, sim, né? Diante dos seus olhos. Mas olhe para aquilo que é mais importante, né? O seu foco isso. tem que estar em Deus, tem que estar no alto. Eu acho E isso muito importante. independente da situação, sei que posso confiar nele. Salmos 56, 3. Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Então, independente do seu medo, independente daquilo que você está passando, né? O desafio que eu faço para você é lembre da sua identidade em Cristo. Lembre de Deus. Quem é esse Deus que você serve? Quem é Deus? É um Deus amoroso, é um Deus que não te abandona, é um Deus que você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Ele está com você. Foi ele quem chamou. Ele é bom o tempo todo, né? Então, e desafio mais uma vez, anote os medos. E algo que falando sobre medo, eu vejo que se o Douglas e eu tivéssemos nos deixado dominar pelos nossos medos, hoje nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos vivendo tudo que nós vivemos aqui nessa cidade, né? Outra realidade, não teríamos conhecido as pessoas que nós conhecemos aqui. Então, assim, o medo, ele nos impede de viver coisas que Deus preparou para nós. Então, o medo ele paralisa, né? Que foi algo que a gente conversou lá no início. E mais uma vez, né, que eu tinha deixado para falar no final, é que existem alguns medos que precisam ser tratados com terapia, com atendimento profissional, e isso é providência de Deus para nós. Isso não é vergonhoso, né? Friso isso novamente. Isso não é vergonhoso. Mas é porque eu acho que antigamente as pessoas tinham mais dificuldade de buscar atendimento psicológico, essas coisas, né? Acredito que hoje há uma maior aceitação, porém nem tanto. Então a gente precisa analisar mesmo a nossa vida e, quando necessário, buscar atendimento, né? Com profissionais, entender que é providência de Deus para nós. É verdade. Eu tava estudando um pouco e eu tava vendo uma live do pastor André Fernandes. Gosto muito de ouvir as ministrações dele. Eu acho engraçado, ele usou uma parte da vida dele lá, uma história, para explicar isso. Ele passou muito tempo internado e quando ele foi receber o alta, ele pediu para a enfermeira uma etiqueta do remédio que ele tomava, para guardar aquilo e se lembrar do que Deus fez por ele, da onde que Deus tirou, o que Deus fez na vida dele. Ele não usou aquilo como algo ruim,
mas como uma vitória que ele teve, né? Porque a nossa tendência é sempre olhar para as coisas ruins, né? E a gente se esquece das coisas boas, né? A gente olha para as nossas derrotas, para os nossos medos, né? Para as nossas inseguranças, e esquecemos de olhar todas as nossas vitórias, os nossos medos superados, né? E ele Sim, diz que é muito importante a gente usar isso como combustível para vencer os sim. medos que nós temos, né? Porque não significa porque que a gente tem Deus que a gente não vai ter medo, ou que a gente crê, que a gente é cristão e que vai ser tudo beleza, mil maravilhas, né? Não, Sim. eu acho que torna-se até um pouco pior, né? Mas parece que as provações elas vêm com mais força. Mas a gente precisa se lembrar de tudo que Deus já fez por nós, né? Para que a gente use Isso. como combustível para vencer os medos que temos e as inseguranças, né? Isso. Os É traumas. interessante você falar isso, porque hoje acaba se tendo uma teologia muito distorcida, né? Então, a gente vê inúmeras pregações falando bem assim, né, que Deus ele vai te abençoar, que Deus vai isso. E eu estava ouvindo uma das pregações do Hernandes Dias Lopes sobre o medo, e ele falou justamente que Deus ele não livrou os três jovens da fornalha ardente, mas ele estava lá na fornalha junto com eles, né? Então a gente tem que olhar, nem sempre nós vamos ser livrados da situação. Já nos capacitou para enfrentar todas as situações, né? A Vilma falou ali, se tiver com medo, vai com medo mesmo. Vou reformular sua frase aí, Vilma. Se tiver com medo, vem com medo mesmo. E a minha irmã falou aqui uma frase: coragem não é a ausência do medo, mas a decisão de que algo é mais importante que o medo. Isso mesmo. Eu vi uma frase em que diz que toda vez que nós ignoramos algo que tememos, a gente dá mais força a isso, né? Aquilo torna-se mais forte. Então, a gente tem que aceitar que a gente precisa tratar esses medos, né? Porque se a gente tem medo, que nem eu falo, tenho medo de aranha. E eu já li que para perder o medo eu tenho que ter contato com aranhas. Ainda não tive essa coragem, mas usando como exemplo, a gente tem que se relacionar com os nossos medos para que a gente possa tratá-los, né? Porque senão a gente não consegue. A gente cria uma E barreira e a gente cria um muro que fica cada vez mais difícil ter acesso aos nossos medos e tratá-los como devemos tratar, né? A gente tem que ter coragem, exatamente isso. isso. E algo que eu incentivo também é você caminhar com alguém, né, para poder compartilhar esses medos. Porque sozinho, eu sempre falo isso para Nicole, a vida cristã, ela não é feita para você andar sozinho. Não, a caminhada é em conjunto e um vai ajudando o outro, um vai carregando o outro quando o outro estiver fraco, vai levantando o outro. E é isso, a gente precisa quebrar o nosso orgulho, reconhecer que nós somos muito falhos, que nós temos muitos medos e compartilhar com pessoas que vão nos ajudar em oração, que vão não compartilhe também com pessoas que não vai acrescentar nada Te não. derrubar, né? Te pôr para Não. baixo. Né? Compartilhe com pessoas que vão acrescentar, que não vão te julgar, por mais bobo que pareça o medo que você tenha. Mas pessoas que vão falar, não, então nós estamos juntos, nós vamos caminhar juntos, nós vamos orar por isso, né? Pessoas que caminhem com você. E a caminhada com Cristo é isso, é uma caminhada. E tem momentos que eu não vou estar bem, e eu preciso da Nicole. E tem momentos que ela não está bem e ela vai precisar de mim. É um ajudando o outro. Né? Por que, que nós estamos sentindo tanto esse tempo de isolamento? Porque Deus nos fez seres relacionais, Ele nos criou para nos relacionar. E através desses relacionamentos, nós vamos sendo curados de traumas, vamos sendo curados de medo. Então é muito importante nós caminhar com pessoas, né? E creio que a Nicole também, nós nos colocamos aí à disposição, se depois você quiser mandar lá no Com certeza. direct
pedido de oração, alguma coisa específica, compartilhar conosco, né? Nós estamos aqui para servir. E eu sou, ó, prova viva de que é muito bom isso, né? Eu não tinha ninguém que caminhava comigo e a Paty sabe disso. Eu conheci a Paty através do pastor Douglas, que é o esposo da Paty, né? No dia que ele fez a minha entrevista lá para me tornar membro da PIB, né? E aí ele me apresentou a Paty e desde então a Paty caminha comigo e ela tem, nossa, ela foi um pilar muitas vezes na minha vida, né? E ela sabe disso, vezes que eu achei que eu estava derrotada, mas a Paty, ela me segurou pela mão e disse não, né? É, isso vai passar e me deu tantos meios e tantos conselhos que foram. Eu tenho certeza que você é canal de bênção, Paty, na minha vida. Amém. Eu tenho certeza E você também na absoluta. minha, fui muito edificada. Então é muito importante mesmo nós termos pessoas que caminhem conosco, que nos amem, né? Como Deus, como Jesus nos ensinou a amar, né? É muito Isso. importante isso. Amém. Acho que é isso. É isso mesmo. Pessoal aqui, olha, seus parentes aqui, parte, os seus amigos, olha, gostei muito de fazer live com eles, viu? Tem uma galerinha lá do Mato Grosso aí. Saudades. Ah, e tem gente daqui também. Eu costumo falar que o Tem, pessoal daqui de Curitiba é, foi a família que Deus nos deu aqui, né? Nossa, muito grata a Deus por cada um. E pra gente finalizar, vamos orar, né? Antes que finalize aí o tempo, que eu e a Nicole é tudo novidade. A gente venceu o medo de fazer live, Nicole. olha, mais um medo vencido. Eu não faço ideia, eu nunca fiz live antes, então eu nem sei, nem aparece o tempo para mim, não sei quanto tempo dura, né? Mas então acho que a gente pode orar para finalizar isso, essa nossa live. Né? A gente cai aqui, o Instagram nos derrube. Vamos orar então. Deus, muito obrigada, Pai, por esse momento. Muito obrigada por esses meios tecnológicos que o Senhor colocou na nossa mão, Deus, e tem nos aproximado de tantas pessoas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse convite que a Nicole fez, por esse bate-papo sobre o medo, Senhor. Que nós possamos diariamente lembrar de quem nós somos para o Senhor. Lembrar que o Senhor é um Deus perfeito. É um Deus que se importa comigo, uma pessoa tão imperfeita, que se importa com os meus irmãos. O Senhor é bom, independente das circunstâncias. O Senhor não nos abandona, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vencer os nossos medos. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso orgulho e reconhecer que temos medo, que precisamos de ajuda, Senhor. No nome de Jesus, ó Pai, eu oro especificamente por esse momento que nós temos enfrentado como nação, Senhor, essa pandemia. Pai, livra-nos, ó Pai, do medo, Senhor. Que nós possamos descansar em Ti, mesmo diante, Senhor, das mais adversas situações de doenças, da economia, mas que nós possamos descansar em Ti, porque o Senhor é o nosso socorro bem presente, o Senhor é o nosso auxílio, é o nosso refúgio, e nós podemos confiar no Senhor, Deus. No nome de Jesus, nos guarda, Senhor, e que a cada dia o Senhor venha nos se revelar mais a nós, Pai. E nos momentos em que nós estamos mais fracos, que nós venhamos nos lembrar das promessas que o Senhor fez para nós através da sua palavra, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, Amém. Pai. Muito obrigada por você ter aceito esse meu convite, né? E tem 4 segundos, ó, pra gente terminar.